Bom dia a todos. Muita paz nos nossos corações, que Jesus, que é o agricultor divino, ele possa cultivar o terreno de nossos corações nessa manhã, né, para que a gente saia daqui alimentados, plenos, na busca de Jesus, do amor, dos ensinamentos dele, né? Então, hoje a gente vai falar sobre o dever. Nem sempre a gente para refletir sobre o dever, né? E aí a nossa irmã leu que é a obrigação moral que a gente tem conosco, com o próximo e com Deus, os deveres, né? Então a gente trouxe aqui, para nós iniciarmos, uma poesia, Regra de Paz, de Cassimiro Cunha, através de Chico. Prestem bem atenção em cada estrofezinha, porque traz muita coisa para a gente. Ó, se queres felicidade, apoio, harmonia e luz, atende às indicações do nosso Senhor Jesus. Começa o dia pensando no que o dever determina e roga em prece o roteiro da providência divina. Ergue-te cedo e se fala sempre para o bem. Auxilia quem te ouça e não penses mal de ninguém. Trabalha quanto puderes, que o trabalho é vida em suma. O tempo é igual para todos, não para de forma alguma. Trilhando a estrada sombria de prova, rixa, pesar, acende a luz da concórdia e ajuda sem perguntar. Problemas, dificuldades, aprendamos dia a dia, que a bondade tudo entende. Quem serve não se transvia, e chegando cada noite, por sobre os caminhos teus, dormirás tranquilamente na bênção do amor de Deus. Então a gente vê que essa poesia, ele fala desde o alvorecer, que a gente deve começar o nosso dia com uma prece. Na verdade, a gente sabe que o Evangelho nos ensina que nós não devemos fazer nada sem que antes elevemos o nosso pensamento a Deus, para receber, né, as orientações, as bênçãos. E ao acordar, é importante elevar o pensamento a Deus. Deve ser a primeira coisa que a gente deve fazer quando acorda. É agradecer à noite e se preparar para aquele dia. E como a poesia nos diz, roga em prece para os deveres daquele dia. Porque todos nós temos deveres, e essa lição está no capítulo 17, uma mensagem de Lázaro, né? Onde ele define o que é dever. Esse capítulo é Ser de Perfeitos. Fala do homem de bem. O homem de bem, que é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e da caridade na sua maior pureza. E fala sobre os deveres. Para a gente chegar a ser esse homem de bem, a gente tem que ir devagarzinho cumprindo os nossos deveres. E esses deveres estão aonde? Estão escritos na nossa consciência. À medida em que a gente vai estudando, que a gente vai se trabalhando, porque a gente, Kardec diz, reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele empreende para a sua autotransformação. E Jesus, quando chegou aqui, ele trouxe o Evangelho para deixar como roteiro de luz para as nossas vidas. Se a gente pauta a nossa vida pelo Evangelho, a gente cumpre os nossos deveres. Não que a gente vá cumprir tudo de uma vez, mas é uma construção diária. Então, essa poesia diz, ao acordar, depois ela passa todo dia, porque todos nós passamos por alguns problemas, dificuldades no nosso dia a dia, né? Dificuldades, problemas. Ergue o pensamento a Deus, porque quem melhor do que Deus para nos trazer as orientações mais importantes e necessárias para a gente vencer as dificuldades. Jesus disse, no mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, né? Então, o dever é a chave para o progresso moral. Não tem como a gente progredir moralmente sem que a gente se atente
para os deveres de cada dia. Não é o dever do trabalho, mas os deveres morais. O dever de toda criatura é o dever de se autotransformar. Ele diz aqui, é a lei da vida. Então, todo dia a gente tem que se perguntar, quais são os deveres que eu tenho para comigo hoje? O que é que eu tenho que fazer? Eu estava conversando com meu filho um dia desse, eu disse, meu filho, coloque na agenda, o que é que eu vou fazer para a minha evolução hoje? Todo dia você olha aquilo, porque é para poder estar sempre, né, lembrando o principal. Qual é o principal da gente estar aqui? Por que é que nós estamos encarnados? E olha que tem muito espírito querendo uma oportunidade de estar reencarnado. E nós que estamos aqui nessa época de grandes transformações, com certeza, nós fomos capacitados para estarmos aqui. Então, nós temos deveres para auxiliar nesses momentos de transformação que a Terra está passando. Cada um de nós, lá no mundo espiritual, se comprometeu de estar aqui, nesse instante, na família, na casa espírita, no trabalho, na convivência diária, nas relações interpessoais, para fazer algo e contribuir com esse instante de transformação, né? São momentos desafiadores, mas Jesus não coloca fardos pesados em ombros leves. Tudo que chega para as nossas vidas, toda dificuldade, é porque nós temos a capacidade de superar, de compreender. Não é que a gente vai vencer assim, pronto, eu não vou mais ter problema. Não, nós vamos ter. Agora, nós somos capacitados, nós somos alimentados espiritualmente para dar conta daquelas dificuldades que são sempre lições, né, para a nossa vida, né? Então, o dever o dever moral é um guia para a gente. A gente tem que estar sempre, né, pensando quais são os nossos deveres. E quais são os nossos deveres? Né? Nós temos deveres, primeiro, para conosco. Mas não é só com o trabalho, como eu já falei, mas os deveres com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos. Porque tudo aquilo que a gente pensa, a gente está construindo, né? Aquele homem que já fez, já realizou a sua perfeição, ele nem sequer pensa no mal. Mas aquele que está caminhando, o que é que acontece? Ele pensa, mas não faz. Já pensa e já lembra, não, isso aí não cabe mais a mim fazer, né? Porque a consciência, quando ela está clarificada, quando a gente vai conhecendo o Evangelho, quando a gente vai amadurecendo, nós vamos tendo maior responsabilidade com os nossos atos. A quem muito for dado, muito será cobrado. Então, quem mais sabe, tem elementos para escolher melhor, para qualificar as suas escolhas, né? Então, o que nos compete é o quê? É fazer a nossa evolução, fazer trabalhar pela nossa autoiluminação. E lá no livro O Consolador, tem uma pergunta, foi feita a Emmanuel, que diz o seguinte: qual é o roteiro que o homem encarnado tem para a sua autoiluminação? E ele diz, só tem um, o Evangelho. Então, o Evangelho tem que ser livro de cabeceira para a gente. Olha. Todo dia ler um pensamento, né? Divaldo dizia, a meditação tão falada, né? Ele disse, pega uma frase do Evangelho, foi um exemplo dele, um conselho. Pega uma frase do Evangelho e medita nessa frase todo dia. Vai repetindo e vai pensando nela, né? Como se fosse um mantra. Isso mesmo, muito bem, né? Deixa eu só dar uma passadinha, porque eu trouxe também uma coisa que é bem interessante e que tem lá no livro Pensamento e Vida. Alguém já leu o livro Pensamento e Vida aqui, de Emmanuel? Esse livro, Pensamento e Vida, é uma cartilha que é utilizada lá no mundo espiritual para preparar as pessoas
para reencarnar. Quando elas vêm reencarnar, elas são instruídas com essa cartilha. E Emmanuel ditou essa cartilha para Chico, e hoje nós temos a bênção de ter esse livrinho, Pensamento e Vida. E nesse livro ele fala sobre a vontade. A gente está falando de dever, né, gente? E os deveres estão na nossa consciência. Quando a gente vai tomar uma atitude e fazer alguma coisa, a consciência alerta a gente se aquilo é bom ou não para a gente, né? Quais são as consequências daquele ato que a gente vai realizar, né? Mas nós temos algo que é decisivo, que é a vontade. Quem tiver esse livro, ou quem na internet vocês podem pegar esse texto, A Vontade, que está lá no livro Pensamento e Vida. E ele diz o seguinte, que a vontade é a gerência vigilante que nos diz, faça ou não. Então, tudo depende da nossa vontade, né? Nós temos o quê? O nosso livre-arbítrio. Nós somos livres para escolher. Agora, também somos obrigados a recolher as consequências das nossas escolhas. Por isso que é interessante que a gente esteja sempre vigilante, como o Pai Nosso nos diz, né? Não, já a gente roga a Deus, não nos deixeis cair em tentação, livra-nos de todos os males, porque nós somos frágeis. Emmanuel diz que o homem é muito mais frágil do que realmente ruim. É fragilidade. Às vezes a gente julga o outro, né? Eu vejo o outro fazendo algo e julga. Mas nós também, se estivéssemos naquela situação, nós poderíamos fazer até pior do que aquela criatura fez, né? Então, vejamos que Jesus a ninguém julgou. Quando ele encontrou Madalena, o que foi que ele disse? Acolheu, atire a primeira pedra aquele que estivesse em pecado. Então, a gente precisa ter isso também na nossa vida, né? Antes de estar reclamando das pessoas, antes de estar julgando, pensar. Será que eu também não tenho? E Leon Denis, que a gente está falando agora sobre a importância da vontade para o cumprimento do nosso dever, Leon Denis diz pela vontade que dirigimos os nossos pensamentos para o alvo determinado. Então, nós temos que ter o quê? Uma meta na vida, né? Nós temos que ter um direcionamento, saber para onde a gente vai, ter um alvo para chegar. Porque quem não sabe para onde vai, qualquer lugar que chegue está bom, né? Então, nós que somos cristãos, espíritas, porque o cristão... O espírita é cristão, porque a gente não segue o evangelho de Jesus, né? Só que clareado pela a doutrina espírita, pelas verdades, os postulados, que quando Jesus passou por aqui, ele falou por parábolas, né? Trouxe os ensinamentos por parábolas. E a doutrina veio clarear o entendimento através das leis que regem o mundo físico e o mundo espiritual e as relações entre os dois mundos, né? Então, Leon Denis diz que é pela vontade que a gente dirige o nosso pensamento. O autocuidado começa por cuidar do que pensamos. Está sempre qual o meu alvo? Porque, minha gente, o dia a dia, as coisas materiais, elas vão nos envolvendo de uma forma, né? Assim, bem forte mesmo, né? Se a gente não tiver disciplina, a gente passa o dia todo e quando vê, terminou o dia e não fez o que realmente precisava fazer, né? Até porque todo mundo tem uma missão para cumprir, né? Antes de chegar aqui na Terra, todos nós fizemos um planejamento lá no mundo espiritual. Manuel Filomeno de Miranda diz que os espíritos, né, na nossa faixa evolutiva, participamos, a maioria, né, nem todos, que tem a reencarnação compulsória, mas nós participamos do planejamento antes de vir. Só que a gente chega aqui e esquece, né? Então, a gente combina lá com os mentores espirituais, a obra de Chico Xavier, né, através de André Luiz,
ela narra o ministério de reencarnação, né? Então, a gente tem, assim, muitas informações. Viram como é importante a gente ler? Como é importante nós nos instruirmos? Por isso que Kardec diz, o que é importante para a gente? O amor e a instrução. O conhecimento, porque o conhecimento liberta. Quando a gente lê essas obras de André Luiz, a gente entende com maior clareza o mundo espiritual. Então, tem esse ministério lá de reencarnação. E nós participamos, onde a gente escolhe as coisas principais que a gente vai vivenciar aqui na Terra, né? Aí o que é que acontece? Muitas vezes a gente esquece, chega e começa a se envolver em muitas coisas, né? Aí tem um trechinho que Haroldo Dutra fala sobre isso, que ele diz que quando ele se formou, ele foi para uma cidadezinha bem pequenininha, só tinha um convento, né? Uma agência bancária assim, bem pequena, e ele acostumado no centro grande, né? E ele ficou meio cabisbaixo. E aí, conversando com uma freira, a freira disse a ele: Haroldo, a gente tem que florescer aonde Deus nos plantou. Então, o local onde nós estamos, na família, no trabalho, é ali o local propício para a gente florescer. Basta que a gente cumpra os nossos deveres, né? Que nós combinamos lá na espiritualidade, né? E Lucas, veja, em Lucas 10, 38, 42, a gente está falando do dever, né, gente? Estou sempre voltando para o tema principal, dever e progresso, né? A gente está falando sobre isso. Então, a gente trouxe esse trechinho porque Jesus vai lá na casa de Marta e Maria, que eram irmãs de Lázaro. Lembram que já leu o Evangelho de Lucas? Vai lembrar disso, né? E assim que ele chegou, que começou a falar do Evangelho, Maria sentou para ouvir. Imagine, ouvindo o Evangelho, Jesus falando, né? Que emoção e que vibração naquela casa. E Marta, sua irmã, eram duas irmãs, Marta começou a fazer as coisas da casa, limpando e cozinhando e colocando, foi botar mesa e tal, né? E ainda disse bem assim: Jesus, mande Maria me ajudar. Não está vendo que eu estou aqui correndo afadigada? E aí Jesus diz assim, eu vou ler aqui, ó. Uma só coisa é necessária. Tu te ocupas com muitas coisas. Entretanto, uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. O que foi que Maria fez? Estava se alimentando espiritualmente. E Marta envolvida nas coisas materiais. Muitas vezes, se a gente não tiver na vigilância, a gente também faz isso, né? A gente faz isso, viu? Há muito, muito tempo atrás, né, eu comecei na doutrina há muito tempo, e comecei na IBEM, já tem 27 anos que eu estou lá. E aí teve uma época que eu trabalhava em banco e estava bem atarefada no banco. E comecei a faltar na casa. Aí uma companheira da casa foi lá no banco e pediu para falar comigo e disse: minha filha, você está percebendo o que está acontecendo? Eu estava justificando por quê? Porque eu tinha muito trabalho. E eu me ausentando do alimento espiritual. O que é que ia acontecer? Eu ia ficar desnutrida espiritualmente, né? Então, aí foi aí que me deu um estalo. Eu disse, meu Deus, o que é que eu estou fazendo? Esquecendo do principal. Qual é o principal? É a parte espiritual. A gente está no corpo, é importante cuidar do corpo, claro, não é instrumento do nosso espírito, mas nós não somos só esse corpo, nós estamos de passagem, nós somos espíritos. E como é que a gente está alimentando o nosso espírito? Graças a Deus que a gente está aqui, né? Nutrindo com o Evangelho, né? Não sou eu, é o Evangelho, viu? E com essa psicosfera que foi trabalhada para
nos receber. Nenhum de nós é capaz de imaginar o trabalho espiritual que acontece durante uma doutrinária. Ninguém pode, né? Só assim, as pessoas videntes, tal, né? Que podem, mas são muitos trabalhos. A gente pensa que o tratamento é só no passe, né? Tem alguns irmãos que vêm só na hora de tomar o passe. Mas, quando a gente adentra nessa casa, esse espaço já foi trabalhado. E, com certeza, muitos atendimentos são feitos. Enquanto a gente está aqui, ó, sentado, todos nós, viu? Todos sentados aqui, ouvindo, nós somos trabalhados e nós recebemos aquilo que estamos a mais necessitar, até em fortalecimento, para que a gente possa, né, levar algumas dificuldades nas nossas vidas, né? Então, essa lição de Marta e Maria, que está lá no Evangelho, ela nos traz um alerta para o quanto do nosso tempo, o quanto do nosso esforço nós estamos direcionando para o mais importante, para o principal, ajuntando aqueles tesouros que a traça não rói, nem os ladrões roubam. E às vezes a gente se desgasta tanto, né, para adquirir, e de repente retorna, não leva nada de material, né? Chega lá, se não tivesse preparado espiritualmente, se não tiver nenhum tesouro, aí a nossa condição não vai ser tão boa. Lembram daquele homem, tem uma parábola que um homem, ele plantou, e aí teve uma colheita muito grande e não sabia nem onde é que ia colocar aquilo que ele tinha produzido. E aí ele pensou, vou construir mais celeiros para armazenar. E aí deitou à noite, conversando consigo mesmo. Dorme, fique tranquilo, porque você tem comida para muito tempo. E a parábola nos diz, ele não sabia que naquela noite ele ia retornar para o mundo espiritual. E aqui o que é que adiantar aqueles celeiros abarrotados de comida, né? Ao passo que se ele tivesse dito, não, vou distribuir, vou dividir, né, tudo que eu consegui com aqueles irmãos mais necessitados, né? Mas vamos lá, né? Vamos passar aqui, eu vou passando e olhando, né? Eu trouxe também, gente, aqui deixa eu passar, uma coisa interessante, que foi acerca dessa ansiedade que a gente vive, né? Muitos de nós vivemos ansiosos, cansados, fadigados, né? Sempre por conta do quê? Da busca do material. E a gente trouxe um artigo, certo? Um artigo que é bem atual, agora de 2025, janeiro de 2025, que foi feito por alguns profissionais de psicologia do Instituto Benjamin Constant, certo? Aí veja o que é que eles dizem, viu? O que é que essa pesquisa diz? A pesquisa, que não foi feita aqui no Brasil, foi feita no mundo todo, né? Ela diz o seguinte, a pesquisa foi em 2024, agora o artigo foi escrito agora, em janeiro, e diz o seguinte, os brasileiros ocupam o segundo lugar em tempo gasto nas redes sociais, de uma forma assim, online, segundo no mundo. É impressionante, né? O tempo que as pessoas ficam, né, nessa rede social. Eu vi há alguns dias atrás um médico comentando que ia fazer um congresso e ele estava dizendo assim, eu nem sei se vai valer a pena, porque o que é que está acontecendo hoje? Você vai para um congresso, você não está preocupado no que o palestrante está falando, ou você está respondendo alguma coisa lá no Zap, ou você está fotografando, às vezes com a pessoa, né, algumas personalidades que estão ali no evento, então você vai, faz uma selfie, e, na verdade, o tempo que você utiliza
para realmente absorver o que aquele palestrante leva é pequeno. Então, existe hoje uma coisa que esse artigo fala muito bem, dessa correria de fazer muita coisa ao mesmo tempo. Você está num lugar, você não está naquele lugar. Você está o quê? Respondendo e-mail, zap, né? Então, se a gente não tiver cuidado, a gente, na verdade, não absorve as coisas, né? Você vê que as escolas, elas proibiram o celular. Exatamente. Beleza. Obrigada. Exatamente. Mas vamos ver o que é que a pesquisa traz para a gente, né? É uma pesquisa que foi feita em 2024, mas esse artigo diz que o Brasil, né, está em segundo lugar em tempo gasto online. Significa que o brasileiro gasta uma média de 9 horas e 13 minutos online. 9 horas e 13 minutos online. Vejam que coisa, né? Aí agora vejam a conclusão. O uso excessivo das redes sociais guarda uma relação tanto com o aspecto da ansiedade quanto da depressão. Então, rede social tem uma conexão com depressão e com ansiedade. Precisa se dar um destaque, né, para cuidar e diminuir os efeitos da rede social e o comprometimento com a saúde. Então, o primeiro dever nosso não é cuidar da nossa vida, do nosso corpo, cuidar como nós estamos alimentando as nossas almas. Saúde mental, fantástico, saúde mental. A gente precisa cuidar da mente, do emocional, do corpo físico, de tudo, gente. E as redes sociais, elas interferem, né, diretamente nessa alimentação da nossa alma, porque a gente alimenta a nossa alma com o que a gente lê, com o que a gente ouve, com a nossa busca. Olha, a busca na internet. Agora é bom dizer que a internet é maravilhosa. Onde foi que eu busquei esse arquivo? Na internet, né? Então, a questão não é a internet. A questão é a utilização. É o tempo que está deixando as pessoas ansiosas, né? E aí, Jesus, no seu evangelho, veja o que é que o Cristo nos diz, ó. Muito de nós, aí diz assim, ó, vivendo ansiosos e cansados com a coisa do mundo. Por isso que Jesus disse, busquemos em primeiro lugar o quê? O reino dos céus e a sua justiça. E o resto nos será dado por acréscimo. A nosso dever como espíritos encarnados é buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça. E Jesus veio, a primeiro encontro de Jesus em Jerusalém com o sacerdote Hanã, e o sacerdote foi perguntar a ele, o que é que você faz por aqui, Galileu? Aí ele disse, eu vim construir o reino dos céus, dos corações dos homens. E aí Hanã ficou, né, abismado, porque um homem com essa pretensão, mas ele sentiu a energia do Cristo e deixou Jesus. Então, Jesus veio para isso, para edificar o reino dos céus nos nossos corações. Trouxe o evangelho para quê? Para nos ensinar a viver no mundo, mas sabendo que nós não somos desse mundo, para cuidar, nos ensinar quais os nossos deveres. E aí tem uma mensagem de Emmanuel, que fala sobre a caridade essencial. Está no livro Fonte Viva, eu não lembro o número da mensagem, mas se vocês pesquisarem na internet, caridade essencial, Emmanuel, vocês vão ver qual é a caridade essencial, que é o dever para conosco. Viver com Cristo, para que o Cristo viva conosco. Viver com Cristo é buscar o evangelho
para ser o nosso roteiro de vida. Para isso a gente tem que estudar o Evangelho, mas não só estudar. É como nos diz no livro Renúncia. Alcione nos diz que o Evangelho ele tem que ser estudado, meditado, refletido, sentido para depois ser vivido. A gente só vive realmente aquilo que a gente sente, aquilo que faz sentido para a gente, né? Então, esse artigo que eu trouxe é para que a gente pudesse estar lembrando, né, para se alertar sobre essa questão. Hoje, mais do que nunca, a gente precisa estar atento aos nossos deveres. E o principal dever é cuidar de nós. Se a gente não cuidar de nós, a gente não vai cuidar de ninguém. Como é que a gente vai amar o outro, cuidar do outro, se a gente não se ama, né? Eu trouxe também uma lenda da Índia, né, onde também ele fala, não esqueça do principal. Veja que ensinamento, né, do hindu. Ele diz o seguinte, que uma moça jovem estava passeando na floresta com um bebê no colo, e aí ouviu uma voz passando por uma caverna que estava lá, ela viu aberta, né, ela passou e ouviu uma voz que disse, não esqueça do principal. E ela olhou para a caverna e dentro estava cheio de pedras preciosas, tudo brilhando, né? Tudo aquilo que atrai o quê? A nossa vontade, o nosso desejo, né? A gente vai falando uma coisa e lembra de outra. Gandhi disse que foi visitar uma cidade aí, né? Que tinha muitos tapetes, muita coisa assim de ouro. Aí a pessoa que estava com ele disse, olhe, tudo que você quiser pode dizer que a gente lhe dá. Ele disse, graças a Deus que eu não quero mais nada disso. Veja, nada mais daquilo de material interessava a ele. Mas voltando para a moça, né? A moça com o bebê, vendo aquela caverna cheia de coisas lindas. Aí a pessoa, a voz na caverna disse, olhe, pode entrar, pegue tudo que você quiser, mas não esqueça do principal. E aí ela entrou, colocou o menino no chão e começou a pegar as coisas, né? As pedras, os brilhantes, tal. Aí, como era muita coisa, não dava para pegar de uma vez só, ela saiu e botou fora. Quando ela virou as costas para depositar um bocado de coisa, a caverna se fechou. E aí, o que é que ficou lá dentro? O essencial, né? Sem essa criança, sem esse filho, ia adiantar aquela riqueza do mundo todo, não ia. Então, assim também é a nossa vida. A gente não pode esquecer do essencial na nossa vida, que é a nossa evolução. Nós viemos para aqui só com esse objetivo, evoluirmos. E, para isso, a gente recebe a família mais adequada. Né? Daí o Lúcio diz que na família nós encontramos os mais importantes instrumentos para a nossa evolução. Então, às vezes, a gente diz, não posso nem me melhorar, porque tem um pai, tem uma mãe, e começa a, né, colocar a culpa naquelas pessoas que estão ali ao derredor, não sabendo que aqueles são os instrumentos para o nosso aprimoramento, para o nosso crescimento, né? Como já está bem pertinho da gente terminar, eu vou passar aqui, porque a gente trouxe uma lição de Emmanuel. Deixa eu passar. Muita coisa que a gente vai falando aí. Olha, do livro Paz e Renovação, a gente trouxe 10 maneiras, 10 maneiras de amar a nós mesmos. Bora ver como é que o espírito foi de André Luiz, através de Chico. Ele traz 10 maneiras, é a nossa primeira obrigação, né, gente? O nosso primeiro dever, amar nós mesmos. Então, ele diz o primeiro, disciplinar os próprios impulsos. Disciplinar os próprios impulsos. Controlar, exatamente.
Quantos de nós ainda nos deixamos arrastar automaticamente pelos instintos básicos? E quanto de nós cometemos excessos ao comer, ao falar, ao pensar, ao dirigir? Então, é preciso disciplina em todos esses, tudo na vida. A gente precisa disciplinar, tudo. É por isso que lembram o que foi que Emmanuel disse a Chico, quando ele ia fazer a tarefa com ele? O que é preciso para a gente cumprir? Isso foi Emmanuel. Aliás, Chico perguntou a Emmanuel, né? Aí o que foi que ele disse? Disciplina, disciplina e disciplina. Então, que a gente leve essa disciplina, porque ela é indispensável para que a gente cumpra os nossos deveres. Indispensável. Segundo, trabalhar cada dia produzindo o melhor que a gente puder, porque o trabalho é uma terapia para a gente, né? Aí muita gente fica pensando assim, eu só vou fazer alguma coisa fora do trabalho remunerado quando eu me aposentar. Só que a criatura nem sabe se vai se aposentar, né? Sabe-se Deus se vai, né? Então, a gente tem que buscar o trabalho, não só o remunerado, mas o trabalho que é a caridade essencial, porque o trabalho no bem, a caridade que a gente faz, nos auxilia a gente se burilar interiormente, nos fortalece. Exatamente, ser voluntário, sensibiliza a gente, né? Vamos lá para o terceiro, atender aos bons conselhos que a gente dá aos outros. Muitas vezes nós somos ótimos conselheiros para os outros, mas nós não fazemos aquilo que a gente está dizendo para o outro fazer. E isso aí é um comportamento lá dos fariseus. Jesus chamava eles de sepulcros caiados e Jesus dizia, faça o que eles dizem, mas não faça o que eles fazem, porque eles não fazem o que eles dizem. Então, eles são ótimos conselheiros, eles conheciam as leis, mas eles não faziam. Eles não tinham dever maior, que é exatamente fazer o que eles já sabiam, né? Uma certa vez, eu não sei se foi Eurípides Bazanufo, gente, mas eu acho que foi Eurípides que encontrou com Jesus, né? Ele desprendeu e encontrou com Jesus, e Jesus chorava. Aí Jesus disse que chorava por aqueles que já sabiam o que tinham que fazer, mas não faziam. Não é o comportamento dos fariseus, não é o comportamento daquele que muitas vezes está estudando, ou está numa palestra e está pensando em alguém que teria que ouvir, quando, na verdade, quem é que mais precisa? Quem é que mais precisa do dever, dessa palestra de hoje? Sou eu, né, minha gente? Porque eu estudei, não é não? Então, eu digo, meu Deus, estudei, não é possível que eu não passe, a partir de agora, a ter mais cuidado com os deveres, né? Vamos lá, é o quarto, viu? Aceitar sem revolta a crítica e a reprovação. Nunca ver na crítica uma coisa ruim. De repente, alguém que faz uma crítica é um mestre, é um professor. É um aprendizado, está até lhe ensinando, né, algo que servir de lição, está até lhe alertando para algo que você não percebe e que, muitas vezes, um amigo não diz. O amigo, muitas vezes, não vê os defeitos da gente, né? Mas aquele que não é, que é meio avesso, aqui ele vê os defeitos. E, de repente, aquilo que a pessoa fala é algo que vai ser importante. Vamos lá para o outro, ó. O quinto, esquecer as faltas alheias sem desculpar as nossas. Então, sempre esquecer o que os outros nos fazem, mas estar atento para as nossas falhas, para que a gente possa melhorar, né? É o que Santo Agostinho dizia, passa em revista o seu dia, que é para você ver aonde você caiu, e aí você poder, no outro dia, fazer uma reprogramação para não incorrer nos mesmos erros. Vamos para o sexto. Evitar as conversações inúteis. A boca fala de quê?
do que o coração está cheio. Então, quando a gente está emitindo julgamentos, falando mal das pessoas, o que é que da onde está saindo aquilo? Do nosso coração. Então, denota esse fato que a gente ainda tem impureza no coração. E lá no Sermão da Montanha, uma das bem-aventuranças é: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Verão a Deus no sentido de compreender a Deus. Ver a Deus no sentido de se aproximar de Deus. A prece que é mais agradável a Deus é aquela que parte de um coração purificado. Então, cuidar para evitar as conversações inúteis. Vamos passar para o 7º. Receber no sofrimento o processo da nossa educação. Muitos pensam que o sofrimento é uma desgraça e todos devemos evitar, sem reconhecer que a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Onde é que está essa frase? A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos? No Evangelho. Então, lembrando que o Cristo disse: no mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo. Então, meus irmãos, a gente agradece esses instantes que nós passamos aqui juntos, refletindo sobre o dever. Rogamos a Deus que possa nos auxiliar a que cada dia, para que cada dia a gente esteja vigilante com relação ao cumprimento dos nossos deveres, já que é a chave para o nosso progresso espiritual. Que Deus nos envolva, nos abençoe hoje e sempre.